Bem, então vamos começar a nossa formação da Wellness de uma forma muito geral. Não estamos aqui a focar em nenhum produto em específico, mas já que estamos a arrancar e ainda estamos na parte inicial do ano, acho que faz sentido, temos novos materiais, uma nova imagem, temos um desafio a decorrer, vamos ter novos lançamentos, portanto faz sentido nesta altura nós fazermos um refresh e voltarmos a falar desta categoria de produtos. É uma categoria muito importante para a nossa empresa, em termos estratégicos está sempre a ser considerada como muito importante e temos objetivos definidos de vendas para ela, e em termos de cosmética no geral, os suplementos alimentares são uma das categorias que têm vindo a aumentar nos últimos anos, com grandes lançamentos, e por isso faz sentido nós seguirmos essa tendência de mercado e continuarmos a apostar cada vez mais nos nossos suplementos alimentares, porque sabemos que isso é tendência do mercado da cosmética. E é tendência porque cada vez mais as pessoas têm consciência que a beleza está muito relacionada com a nossa saúde, com aquilo que nós comemos, com o nosso bem-estar, portanto a saúde por fora, grande parte reflete aquilo que se passa dentro de nós. E por isso, se nós tivermos um estado de saúde e cuidarmos de nós e tivermos uma alimentação correta, nós mais facilmente conseguimos refletir uma beleza e um brilho muito mais duradouro do que se nos preocuparmos só com aquilo que aplicamos de fora para dentro. Então, a primeira questão que se coloca, e que a maior parte das pessoas nos coloca, quando nós estamos a falar da wellness, é porque é que devemos tomar suplementos alimentares? Porquê? Portanto, eu já me alimento, já faço as minhas refeições normais, até tenho a preocupação em ter uma alimentação minimamente saudável, porque é que eu devo somar ao meu dia-a-dia suplementos alimentares? E aquilo que nós podemos utilizar para fazer as pessoas perceberem que, ao fim e ao cabo, todos nós precisamos de suplementos alimentares, é fazer este tipo de questões. Se nós comemos estes alimentos abaixo todos os dias, agora pergunto a vocês, se comem 5 porções de frutas e legumes todos os dias? Não. 6 porções de cereais integrais. Uma porção pode ser uma fatia de pão, pode ser uma mão cheia de amêndoas. Não. Sim. Não. Ok. Proteína. Uma palma de mão de proteína. E aqui estamos a falar de proteína pura. Não é um bife do tamanho da palma de uma mão. É proteína pura do tamanho da palma de uma mão. Impossível. 3 porções de cálcio. Pode ser 240 ml de leite, pode ser 2 mãos de espinafres, que são dos alimentos mais ricos em cálcio, ou pode ser um dedo indicador de queijo. Se comem mais ou menos isto. Sim. Ok, pronto. Mas falhamos pelo menos num destes. Até podemos considerar que em alguns nós cumprimos estes mínimos todos os dias, mas há outros que nós não conseguimos cumprir. E isto é o mínimo, porque aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda, de forma a que nós ingeramos todos os dias todos os nutrientes de que precisamos, de acordo com as doses diárias recomendadas, o mínimo seria aquilo que está no slide anterior. Portanto, nós temos que ir para além disso. Temos que ir entre 5 a 9 porções de frutas e legumes, muito mais quantidade de cereais integrais, 1,5 palma de proteína pura, 3 a 5 porções de cálcio. Então, isto é difícil, todos os dias, nós cumprirmos estas indicações, e mesmo que o fizéssemos, mesmo que cumpríssemos todos os dias, sem errar dia nenhum, estas quantidades, nós não íamos só ingerir os nutrientes em si. Íamos buscar açúcar, íamos buscar ácidos gordos, gordura, o que significa que o que nós vemos aqui são à volta de 4.000 quilocalorias, o que é imenso. Portanto, se comêssemos exatamente as quantidades que estão aqui, para além dos nutrientes de que precisávamos, e isso estava assegurado, íamos buscar uma quantidade enorme de calorias, e isso ia prejudicar o nosso peso, e portanto também não era de todo indicado. Daí que a própria Organização Mundial de Saúde recomende a utilização de suplementos alimentares como forma de ir buscar
as doses diárias recomendadas de cada um deles, que precisamos todos os dias, sem ser necessário ingerir esta quantidade toda de alimentos diariamente, porque atrás dos nutrientes nós íamos ingerir outras coisas, nomeadamente calorias, que ia prejudicar o nosso peso. Portanto, isto é de uma forma geral, todos nós precisamos de suplementos alimentares. Se queremos um estado de saúde e se queremos preservar a nossa saúde a longo prazo. Agora, olhamos para o mercado e nós temos não sei quantas marcas diferentes de suplementos alimentares. Porquê é que devemos escolher a Wellness? E isto é super importante, porque é isto que faz com que a pessoa opte pela nossa marca e não por outras. E quando falamos de suplementos alimentares, há uma necessidade de transmitir muito mais credibilidade, muito mais informação do que nos cuidados de rosto. Porque tudo o que é para tomar, as pessoas têm muito mais medos, têm muitas mais objeções, fazem muito mais perguntas, têm que ter a certeza que vão ingerir uma coisa que é 100% segura, credível, regulamentada, caso contrário têm medo e podem por medo nem sequer tentar. Portanto, aqui a parte de todos os nossos pilares, os nossos fundamentos, a nossa origem é super importante para dar a credibilidade a quem começar a tomar a Wellness. E quando falamos da nossa categoria de produtos, acho que a primeira coisa que devemos falar é, sem dúvida alguma, a origem da categoria. A Wellness foi criada por um professor cardiologista, que é o professor Sixtine, é um médico cardiologista, cuja missão era ajudar os seus pacientes a serem submetidos a um transplante cardíaco. Portanto, este senhor foi um dos primeiros a nível mundial a iniciar-se no processo de transplantes cardíacos, desenvolveu todo este processo em Iglosa, que é conhecido como o berço da Wellness, e a sua missão, o que acontecia no trabalho dele é, muitas das vezes não conseguia que os seus pacientes fossem submetidos ao transplante, porque eles estavam tão debilitados, tinham tão pouca energia, tão pouca força, que acabavam por não sobreviver até lá. Ou às vezes acontecia o inverso, o transplante era efetivamente feito, mas a debilidade física do pós-transplante era tão grande que acabava por não se conseguir a sobrevivência dos doentes transplantados. Então ele desenvolveu, iniciou como missão, criar algo que fosse facilmente ingerível e que desse a força suficiente a estes pacientes para se manterem vivos até ao transplante e para aguentarem, manterem essa sobrevivência no pós-transplante. E foi assim que ele criou uma bebida altamente proteica, rica em fibra, que se tornou depois o primeiro produto da Wellness. Esta bebida é bebida para ser fácil de ingerir, porque estes pacientes não conseguiam mastigar, não conseguiam deglutir muito facilmente, e portanto ele criou este produto que salvou muitas vidas no mundo inteiro, e este produto acabou por ser o pontapé de saída depois para a criação de toda a categoria Wellness da Oriflame. Depois os donos da Oriflame acharam super interessante e ficaram muito interessados nesta história, criaram uma parceria com o professor Sixtine. Esta bebida acabou por ser comercializada através da Oriflame no mundo inteiro e a seguir a esta, outros produtos foram desenvolvidos de forma a que fosse criada uma categoria, um portfólio completo que respondesse a todas as necessidades nutricionais. Este batido ainda hoje existe exatamente com a mesma fórmula com que foi criado inicialmente. Portanto, a fórmula é completamente inalterada. Aquilo que se fez foi depois adicionar outros sabores, de forma a agradar ao maior número de pessoas possível. Portanto, isto é o início, é a origem. Eu tenho uma questão sobre Iglosa, que até é mais uma questão, propriamente uma curiosidade, que é, Iglosa é o local onde, porque é que lhe chamamos de Iglosa? É o local em específico que lhe demos esse nome, não é? Todo este espaço envolvente, ou de onde é que vem o nome Iglosa? Iglosa é o nome do sítio. Ok. Que é uma aldeiazinha muito pequenina, que fica perto de Lund. É embaixo no sul da Suécia. No sul da Suécia. E essa aldeia é muito pequenina, é um espaço amplo onde há muito cultivo, portanto há muitos dos nossos ingredientes que são cultivados na própria Iglosa. Por exemplo, há uma que é utilizada nos batidos, a beterraba sacarina, de onde é retirada a fibra que existe dos nossos batidos. Essa beterraba é cultivada em Iglosa. A Iglosa praticamente é um espaço...
Sim. É um espaço praticamente sem casas, super amplo, só de cultivo, onde muitos dos nossos ingredientes são cultivados lá, exemplo. Exato, é uma planície onde basicamente a única construção que existe é o Centro de Ciências Nutricionais da Wellness, onde este professor trabalha com a sua equipa, e o trabalho que eles desenvolvem lá é pesquisa nutricional. Pronto. Vem um pouco na sequência deste slide aqui. Portanto, o que eles fazem é estudar o estilo de vida sueco, porque a Suécia é um dos países a nível mundial onde a qualidade de vida é maior e o tempo de vida é também maior, onde há uma maior sobrevivência das pessoas, e isso está relacionado com os seus hábitos alimentares e os seus hábitos a esperança média de vida é maior. Basicamente, em Iglosa, o que é feito, através de um painel de cientistas, é estudar o que é que os suecos fazem em termos nutricionais que está por detrás da sua elevada esperança média de vida. Depois, são procurados esses nutrientes que estão na base da alimentação sueca, são estudados esses nutrientes que serão depois utilizados como base para a criação dos nossos produtos. Esses nutrientes são escolhidos, as suas fontes são fontes naturais, portanto não se recorre à produção laboratorial, à parte sintética, são escolhidas fontes naturais para extrair esses nutrientes e depois são criadas as fórmulas sem adição de corantes, nem conservantes, portanto o mais próximo do natural possível. Depois de estar criado o produto, há elevados critérios de qualidade e segurança por trás que eu já vou mostrar a seguir. A Wellness depois trabalha os produtos em forma de programas, combinação de vários programas para garantir que nós estamos a alcançar todas as necessidades nutricionais, portanto temos que combinar vários produtos dentro da categoria e é uma categoria que nos permite a todos também ganhar mais dinheiro. Existe ali algum espaço específico onde o professor Sixtino opera também? Opera? Sim ou não? Ou são nos vários hospitais? Ele dá aulas na Universidade de Lund e trabalha no Hospital de Lund, que é relativamente 10 minutos de Iglosa. Iglosa é só a fundação dele, onde é feita toda a pesquisa nutricional. Onde ele vai lá, obviamente, ele é o sócio daquilo, ele e o filho, mas depois tem uma equipa de outros nutricionistas e outros médicos que trabalham lá, é uma fundação dele. Pronto, depois temos aqui os selos todos que nos caracterizam e isto é que nos dá a segurança das nossas fórmulas e o rigor para as pessoas confiarem nelas e sentirem-se completamente seguras para tomar os nossos produtos. A primeira, o GMP, tem a ver com as matérias-primas. Aquele selo é atribuído a todas as matérias-primas que cumprem os requisitos de boas práticas. Okay? Portanto, quando nós estamos a formular um produto, o produto tem os ingredientes mais importantes, os nutrientes, mas depois tem que ter outras matérias-primas. Dou exemplo, por exemplo, a cápsula do ômega 3, outros ativos que têm, outros componentes que têm que ser adicionados para que seja feito um comprimido, como o caso do multivitamínico de mulher e de homem, para além das vitaminas e dos minerais, tem que existir outras coisas que permitam a forma de um comprimido. Essas outras coisas são as matérias-primas que nós chamamos. E a aquisição dessas matérias-primas, nós só adquirimos matérias-primas que tenham aquele selo. E aquele selo significa que elas são produzidas, distribuídas, armazenadas de acordo com altos padrões de segurança. E aquele selo é utilizado também, por exemplo, no fabrico de medicamentos. Nos medicamentos em que nós também temos que ir buscar matérias-primas, é exigido a um medicamento que essas matérias-primas venham de fabricantes que tenham aquele selo. Portanto, este rigor farmacêutico existe na wellness, embora nos suplementos alimentares ele não seja obrigatório, mas nós temo-lo para para garantir que seguimos os mesmos padrões de segurança que se segue, por exemplo, num fabrico de um medicamento. Depois temos o HACCP, que tem a ver com o produto acabado, depois de estar feito um produto nosso. Este símbolo significa que estão a ser cumpridas todas as normas de transporte do produto, armazenamento, distribuição, portanto, desde que ele é produzido até que chega às mãos dos nossos assessores, todas as etapas do processo
são altamente controladas. E este símbolo significa isso. Controle no que diz respeito à temperatura a que eles se devem encontrar, onde é que podem ser armazenados, o clima, a temperatura, a umidade, tudo isso tem que estar sob controle para não modificar as formas dos nossos produtos. E nós temos este selo em todos os nossos produtos. Também não é obrigatório, por exemplo, no suplemento alimentar? Que também não é obrigatório, por lei, no suplemento alimentar, é obrigatório nos medicamentos, porque têm um controle muito maior. Nos suplementos alimentares não, mas nós seguimos, em tudo o que podemos, nós seguimos o rigor e os mesmos métodos de certificação dos medicamentos, porque nos dão a nós também muito mais segurança quando vendemos os nossos produtos para fora. E também quando temos trabalho todo ao nível dos pacientes, também é uma coisa Exato. mais científica e sim. também depois sim. para o posicionamento. Sim, não podemos esquecer que o primeiro produto da Wellness foi desenvolvido por um médico com um objetivo completamente farmacêutico, não é? Medicamentoso. Depois temos o non-GMO, que é não utilizamos organismos geneticamente modificados, portanto, todos os nossos ingredientes são naturais, portanto, não há manipulação em laboratório. Temos o símbolo vegan, que só é atribuído às nossas sopas, portanto, as nossas sopas têm este símbolo é atribuído pela sociedade vegan, que regulamenta todos os produtos, e é ela que se certifica que realmente um produto é vegan ou não, e se está de acordo com as regras, ela atribui este selo. Vegan significa que não são, no caso das sopas, não tem qualquer ingrediente, qualquer componente que tenha origem animal. Depois temos o Friend of the Sea, que é outro selo que nos caracteriza, que está relacionado com o nosso produto ômega 3. O ômega 3 tem óleos de peixe e estes óleos de peixe são comprados apenas a fornecedores que tenham este selo. O que é que isto significa? Que são fornecedores que fazem o cultivo desses peixes, mas que há um respeito pela sustentabilidade, isto é, não pode haver esgotamento das reservas naturais, não pode haver um consumo em massa de determinada espécie de peixe de forma a levar à sua extinção ou a interferir no ecossistema normal daquele meio ambiente. A sustentabilidade do planeta, o equilíbrio do ecossistema. Fase em que ou períodos em que o produto possa esgotar. O próprio produto, o nosso ômega 3, pode eventualmente esgotar. Sim. Pode estar relacionado, porque há esse tempo de espera que tem que ser cumprido e respondendo também a algumas dúvidas que colocam qual é que é o tipo de peixe, não é sempre o mesmo, não pode ser sempre o mesmo. Porque isso levaria ao tal esgotamento daquela reserva natural e, portanto, o óleo tem uma mistura de várias espécies, são peixes de pequeno porte, há uma mistura de várias espécies precisamente para garantir que o ecossistema se mantém e que não há extinção de nenhuma espécie. São peixes que vêm do mar? São peixes que vêm do mar, sim. Yes. Então podia ser produzido água doce. Não. Pronto, portanto, acho que estes selos são muito importantes. Quando nós estamos a apresentar a gama Wellness pela primeira vez a alguém, devemos primeiro explicá-la porque é que deve tomar suplementos alimentares, qual é a importância, e porque é que deve optar pela nossa gama Wellness. E estes selos ajudam a dar credibilidade aos nossos produtos, para a pessoa se sentir confiante e segura e realmente ver que é uma marca bem fundamentada e com estudos feitos por trás e, portanto, não está completamente segura de poder começar a utilizar. Depois, é um portfólio completo, temos produtos para várias necessidades e com estes produtos nós conseguimos suprimir todas as nossas necessidades nutricionais e que os trabalhamos de forma combinada ou em programas, em que muitos dos programas ou da rotina que nós acabamos por reivindicar na Wellness é este ABC,
O ABC vem de ativar. Ativar o quê? Aquilo que nos... É um pouco preencher as nossas lacunas em vitaminas e minerais. Isso nós fazemos com o PEC e nós já vamos ver mais para a frente. O build vem de construir. Construir tecidos, promover o nosso crescimento, construir células, e isso consegue-se com os macronutrientes, dos quais a proteína é o mais importante. Depois temos o C, que é o customize, ou o adaptar, o customizar, que são produtos dentro da nossa categoria que podem ser utilizados de uma forma mais pontual. Para determinadas lacunas específicas. Exatamente, para determinadas pessoas ou mesmo connosco, mas não de uma forma continuada, em determinadas alturas da nossa vida. Pronto, o A e o B é que é o must-have da wellness, o obrigatório, aquilo que nós devemos consumir todos os dias de forma a garantir que a nossa saúde fique 100% assegurada. E o que é isto do A e B então? Quando falamos do A, falamos de micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Chama-se micronutrientes por serem moléculas pequenininhas, em termos de dimensão. O B é de macronutrientes, que são moléculas de grande dimensão, das quais as mais importantes são as proteínas. Temos outros, como os hidratos de carbono, mas aqui falamos especificamente das proteínas. Agora vamos ver para que é que serve um e outro. Vitaminas e sais minerais. Toda a gente já ouviu falar, vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina B, portanto há N vitaminas. Sais minerais também o cobre, o zinco, o ferro, o sódio, o flúor, também temos imensos, portanto tudo isto faz parte dos micronutrientes. E eles são importantes para quê? Eles são importantes para as vias metabólicas. O que é que isto significa? Quando nós comemos, a nossa alimentação dentro das nossas células é convertida em energia. Nós precisamos de energia para falar, para correr, para andar, para todas as nossas atividades. E temos que ter energia no nosso corpo. Essa energia vem da alimentação. E o processo que converte os alimentos em energia dentro das nossas células chama-se processo metabólico, é o nosso metabolismo. Esse processo só acontece se existirem vitaminas e sais minerais no interior das células. Portanto, elas são super importantes para o nosso próprio metabolismo. Por isso, quando nós temos alguma carência vitamínica, ou quando nós estamos a nos alimentar menos bem, sentimos logo cansaço, falta de energia, fadiga, significa que não estamos a converter bem aquilo que comemos em energia, porque está a faltar vitaminas e sais minerais dentro das nossas células, ok? Portanto, elas são fundamentais para o fabrico de energia no nosso corpo. Depois, são importantíssimos antioxidantes, mais as vitaminas do que os minerais. Os antioxidantes defendem-nos do envelhecimento, nomeadamente do exterior, dos raios solares, da poluição, e o nosso organismo é submetido diariamente a radicais livres, que nos vão destruindo, que nos vão envelhecendo. A maneira de nós nos defendermos contra esses radicais livres é através dos antioxidantes. Quanto mais vitaminas tivermos no nosso organismo, mais proteção antioxidante nós temos contra esses radicais livres. E agora, só aqui para lembrar-me agora, um pequeno parênteses. Vocês sabem qual é o principal produtor de radicais livres no nosso corpo? Não. É o oxigênio. O oxigênio que nós ingerimos, que nós inspiramos diariamente, precisamos dele para viver, mas ao mesmo tempo ele está a matar-nos todos os dias. Isso é completamente antagónico. O oxigênio é o princípio, dentro das células, é o principal produtor de radicais livres, que se chamam também as... É ele que atrai, não é através do oxigênio que tu vais trazendo coisas, não é? São as espécies... Tudo o que tem vida dentro de nós, não é? Tudo o que são bactérias e tudo o que está inerente ao nosso organismo também se alimenta de oxigênio. Se não tiver oxigênio, morre. Os ácaros. Sim. Portanto, o oxigênio nas células é convertido nas chamadas espécies reativas de oxigênio, que nós genericamente chamamos de radicais livres. E por isso tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Porque nós não podemos deixar de inspirar oxigênio, mas temos que contrabalançar o nosso corpo com antioxidantes para neutralizarem
estes radicais livres. Daí a importância das vitaminas na nossa alimentação todos os dias. Manutenção do equilíbrio osmótico também é muito importante, aqui mais os sais minerais do que as vitaminas. E as vitaminas, quais são assim os 3 alimentos mais fortes, mais poderosos? As vitaminas, as principais vitaminas antioxidantes são a vitamina C e a vitamina E. São super importantes as duas. E elas funcionam em parceria. Tens aqui a célula, tipo a vitamina E protege a parte da membrana da célula e a vitamina C está dentro da célula e elas funcionam em parceria, porque a vitamina E protege para fora, mas aquilo que lhe escapa, a vitamina C que está lá dentro, consegue neutralizar. Funcionam as duas muito bem em parceria. Os alimentos mais... A vitamina E é lipossolúvel. Tu encontras em alimentos que sejam gordurosos, por exemplo, os óleos de peixe. Os óleos de peixe são ricos em vitamina E, o azeite é rico em vitamina E. Não é só um ou outro. A vitamina C é tradicionalmente conhecida pela laranja. E pelo limão. Sim, embora não seja pelos cítricos, embora a fruta que tem mais vitamina C é o kiwi, mais do que a laranja, e os espinafres têm imensa vitamina C também. Por isso é que se utiliza imensos espinafres na conjunção da produção dos Sim, sim. Os espinafres são ótimos, têm ferro, têm vitamina C, por isso é que se calhar estava associada ao Popeye, não sei. O Popeye comia espinafres. Os sais minerais são importantes para o equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico é existir a mesma concentração de sais em todos os fluidos do nosso organismo. Quando nós não temos a quantidade certa de sais minerais dentro do nosso corpo, pode haver aqui um desequilíbrio osmótico. Por exemplo, existir retenção de líquidos, portanto, mais acumulação de água numa zona do que noutra, edemas. Portanto, os sais minerais são importantíssimos para haver essa fluidez. Qual é a semelhança que existe, já só falar de retenção, não sei qual é a semelhança que existe, por exemplo, quando tu vais fazer uma viagem de avião, existe alguma diminuição de alguma destas coisas para que aconteça maior retenção, se há alguma coisa a ver ou não? Oxigênio, Isto tem a ver com a pressão e o facto de estar muitas horas sentada, porque a própria lei da gravidade empurra para baixo o sangue e fica acumulado nas extremidades. Mais a ver com a circulação linfática, como o teu corpo processa a circulação linfática, não é? Mas se tiveres um bom equilíbrio de sais minerais, tu tens uma melhor circulação linfática, isso é um facto. Mas para além disso, o retorno venoso é uma coisa que já está mais relacionada com as válvulas que tu tens nas veias, porque para baixo o sangue vai bem, mas depois para subir precisa de haver contração muscular e o sangue vai subindo na veia, mas para não voltar a descer a válvula fecha, portanto aquilo está dividido em compartimentos, sobe um bocadinho, a válvula fecha. Se tiveres um problema numa válvula que ela não fecha tão bem, que é o meu caso, o sangue volta a descer e vai-se acumulando ali até extravasar. E temos também a importância de vitaminas na composição de algumas moléculas. Por exemplo, o colagênio, que nós muito falamos na pele, como sendo importante para contrariar as rugas e tudo mais. Para o colagênio ser produzido, tem que existir vitamina C obrigatoriamente. A vitamina C, dentro dos fibroblastos, que são as células que produzem colagênio, é fundamental para que aconteça essa produção. Se não existir vitamina C, a produção é diminuída e temos menos colagênio. Okay? Portanto, vitaminas e sais minerais são importantes para todo o nosso equilíbrio e o normal funcionamento do nosso corpo. Por isso temos que todos os dias garantir que estão lá todas, nas doses certas. Que é uma coisa que não acontece na população portuguesa. A maioria de nós tem carências ou diariamente não ingere o suficiente de cálcio, de potássio, de vitamina A, de vitamina C, de ferro. Portanto, isto é um estudo relativamente recente, feito em 2017, portanto não é assim tão longe quanto isso, em que se verifica que há carências, estamos aquém das doses diárias recomendadas na maioria das vitaminas e minerais, quer homens, quer mulheres, sendo ainda maior nas mulheres. Depois entramos para os macronutrientes, temos o exemplo das proteínas. Os macronutrientes é construção, produção,
Portanto, as proteínas são super importantes para haver a produção de novas células, para elas se multiplicarem, originando outras. Nas crianças é super importante, porque estão a crescer, cresce tudo, crescem os músculos, crescem os ossos, o corpo todo cresce, a proteína é fundamental para garantir esse crescimento. As proteínas são muito importantes para o cabelo e unhas. Tudo o que cresce no nosso corpo, para haver crescimento de cabelo, é fundamental existir aminoácidos no nosso corpo. Por isso o nosso cabelo e unhas vai ter aminoácidos na composição. As unhas a mesma coisa. Tudo o que está em multiplicação, em crescimento, isso só é possível se existirem os aminoácidos, que são os componentes das proteínas, no nosso corpo. Os músculos crescem mais quanto mais proteína tivermos, não é? As proteínas são importantes como hormonas. Quando falamos de hormonas sexuais femininas e masculinas, estrogénios, a testosterona, essas moléculas são proteicas, são proteínas, portanto, são importantes para o nosso corpo. Tem funções enzimáticas também, e significa que muitas das reações que ocorrem no nosso corpo, isto é convertido naquilo, só é possível se existir uma enzima que faz essa passagem, e as enzimas são proteínas. Também, portanto, tudo o que é construção, crescimento, músculos, tecidos, cabelo, tudo o que é construção, nós conseguimos através das proteínas que ingerimos. Podemos dizer que micronutrientes, energia, não é? É no fundo para nos dar energia para fazer... Energia, proteção, antioxidante, equilíbrio. Sim. E aqui então nos macronutrientes... Construção. O que é construção, é isso? Crescimento. Crescimento, construção, mais músculos, mais células, crescimento capilar, as unhas. Pronto. No que diz respeito à proteína, vimos que nos sais minerais e nas vitaminas nós temos carência, população portuguesa e população mundial em geral. Na proteína, mais ou menos. Porque nós até ingerimos bastantes alimentos com proteína, no caso da carne. E o que a Organização Mundial de Saúde recomenda são à volta dos 100 gramas de carne branca por dia. Mas nós comemos mais do que isso e normalmente vamos muito para as carnes vermelhas. O que significa que nós estamos a ingerir bastante proteína, mas não, para além da proteína, nós estamos a ingerir outras coisas que a carne nos dá que não são benéficas para a nossa saúde. No caso do colesterol, das gorduras saturadas, os nitratos. Os nitratos são compostos adicionados à carne para aumentar o seu tempo de conservação. Okay? E são provadamente carcinogénicos. Aquela carne embalada que dura imenso tempo é porque tem conservantes adicionados e são os nitratos que são usados. Portanto, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é nós temos que ingerir proteína, aquela palma e meia todos os dias, mas de uma proteína saudável, não é comer a carne, ok? E a proteína mais saudável nós vamos buscar a outros alimentos que não são a carne, que são os vegetais e as leguminosas, que para além da proteína não têm colesterol, não têm gorduras saturadas, têm outras vitaminas, têm antioxidantes, têm fibra. Pronto, portanto, seria ideal nós buscarmos a proteína nos vegetais. Nos vegetais, quanto mais variado for, maior a probabilidade de irmos buscar diferentes aminoácidos, ok? A carne não tem todos os aminoácidos, tem só alguns e nós estamos sempre a ingerir os mesmos. Nos vegetais nós temos uma maior probabilidade de ingerir todos os diferentes aminoácidos possíveis e de uma forma saudável. Portanto, temos que comer muito mais quantidade de vegetais e leguminosas por dia do que aquilo que fazemos. Os vegetarianos vão buscar a proteína, não é? E Sim. por isso é que tu vês cada vez mais pessoas a alterarem os seus hábitos alimentares e cada vez mais vegetarianos, porque de facto também tem uma percepção clara do tipo de proteína que nós ingerimos Sim. hoje, ou que na maior parte de nós ingerimos hoje, é uma proteína que é tudo menos a mais indicada. Sim, é uma proteína mais saudável a dos vegetais, mas tem que comer a muito maior quantidade, porque não está tão concentrada como na carne. Okay. Tem que comer a muito mais quantidade e tem que haver uma muito maior variedade. Porque se comerem sempre os mesmos vegetais, também não estão a ir buscar todos os aminoácidos, estão sempre a ir buscar os mesmos. Portanto, tem que ser o mais variado possível. E quais são dentro das leguminosas, quais são dentro para quem tem uma alimentação vegetariana,
Por exemplo, quais são os vegetais onde podem ir buscar mais rapidamente a proteína, que tem maior quantidade de proteína? Tens a ervilha, por exemplo, que tem bastante, e que nós utilizamos depois nos nossos batidos. Ok. E depois tem que ser alargar ao máximo, porque podes ter alguns que têm 1 ou 2 aminoácidos e depois tens que ir buscar 3 ou 4, não sei dizer de cor depois quais são em cada alimento. Pronto, isto para dizer que, conclusão, precisamos de vitaminas e sais minerais por um lado e precisamos de proteína, aminoácidos por outro. Então, numa base diária, nós temos que dar ao nosso corpo estes nutrientes, os micro e os macro. E nós vamos buscar isso com os nossos 2 produtos. Para micronutrientes, o Wellness Pack, e para os macronutrientes temos os batidos. E isto é diário. A combinação destes 2 produtos tem que ser diariamente e é os must-have da Wellness. Quem começa, quem quer ter uma alimentação saudável e preencher todas as lacunas, é fazer estes 2 numa base diária, são os must-have. Depois entramos aqui no Wellness Pack, temos o de homem e de mulher. A vantagem versus concorrência, ou a forma de vender este produto, para além de ser o produto mais vendido na Oriflame, o topo de vendas da Oriflame, é o facto de ser muito rico em muitas vitaminas e sais minerais, tem uma composição super completa e em quase todos nós encontramos praticamente em 100% da dose diária recomendada. Isto não é muito comum em outros produtos. Nós encontramos muitos produtos no mercado, mas não são tão completos do ponto de vista da quantidade de vitaminas e sais minerais, têm menos, e são poucos aqueles que têm 100% da dose diária recomendada. Eu posso dizer, tudo o que existe no mercado, aquilo que eu acho que é mais próximo deste, é o Centrum, que é o topo de vendas dos suplementos alimentares, em farmácia e no mercado todo. E o Centrum só tem vitaminas e minerais, já nem estou a ir buscar o facto do Wellness Pack ter o ômega 3 e a astaxantina, que isso ainda é um reforço que o outro produto não tem. Portanto, em termos de vitaminas e minerais, é uma forma super completa, praticamente 100% da dose diária recomendada. Uma pergunta que aqui às vezes podem fazer é, se tem 100% da dose diária recomendada, já não preciso de comer, já não preciso ter a alimentação normal, porque está tudo aqui, pronto. Isso não é de todo verdade. Quando nós colocamos 100% de uma dose, não significa que ela vai ser absorvida a 100%. Cada coisa que nós ingerimos tem uma percentagem de absorção. Imaginem, eu posso ingerir, vou ter um disparate, é um exemplo, 1 grama de vitamina A, eu ingiro, mas se calhar só meia grama é que é absorvida e o resto é eliminado pelo organismo. Então, estas doses foram escolhidas tendo em conta isso, ok? Portanto, eu ingiro, mas eu não vou absorvê-las na totalidade, o que significa que o excedente, aquilo que falta, eu vou buscar a minha alimentação normal. Mas necessita, obviamente, muito menos, não é? Exato. Mas isso depois também se manifesta através do meu corpo nos sintomas ao nível da fome, ou seja, o meu corpo também, de alguma forma, fazendo uma gestão do wellness combinada, de alguma forma, depois também vai deixando de impedir alimentos e comida e se calhar vai saciar um bocadinho a fome, sendo que não é uma das combinações que nós falamos sobre isto. Eu acho que não tem muita interferência com a fome. Mas é expectável que isso aconteça, porque eu já tenho tudo o que preciso no meu organismo, que o meu organismo também dê respostas nesse sentido, não é? Sim, mas o sinal da fome é disputado de outra forma. Por isso pode acontecer que eu engorde com o wellness em vez de emagrecer, é isso? Não. Não, mas pode, imagina, se eu já estou a ingerir estas quantidades. Pergunto eu, uma pergunta que me fazem de forma recorrente, porque há pessoas que me dizem que de repente começam a ganhar peso em vez de perder peso, sendo que nós, no caso dos PECs, não comunicamos nada a perda de peso, e sim no caso dos batidos, eles não trabalhamos. E há pessoas que me dizem que de repente, quando começam a tomar o PEC, sentem de alguma forma que o seu peso aumenta. Estou a perguntar se pode ser por causa disto. Não está de forma alguma relacionado, não. Isto não vai trazer mais fome, nem o inverso.
percebes? Tu estás a dar as vitaminas e os minerais necessários, mas o que despoleta a fome, o estímulo da fome é a nível intestinal. Tem a ver com o preenchimento do estômago. É um estímulo ao nível das paredes gástricas é que vai desenvolver o estímulo da fome. Não são muitas pessoas que dizem isto, mas às vezes nós apanhamos uma outra pessoa no terreno que diz que de facto parece que ganhou aqui algum volume num período, numa fase inicial da toma. Tinha que ser visto caso a caso, mas não, em termos de fórmula, não justifica que isso aconteça. Pronto, então aqui nós vamos buscar vitaminas e minerais. Para além disso, temos duas vezes o ômega 3 em cápsula e temos a cápsula da astaxantina, que depois também já falamos um bocadinho mais para a frente. Pronto, depois, para a construção, para a proteína, nós temos os batidos, mais a fórmula proteica, tem 3 fontes de proteína e 3 fontes de fibra, e aqui nós escolhemos o ovo, a ervilha e o soro de leite, porque são 3 alimentos que juntos têm os aminoácidos todos essenciais, são 12 aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não produz, tem que ir buscá-los à alimentação, e a combinação destes 3 alimentos foi feita mesmo a pensar nisso. Conseguimos ter os aminoácidos essenciais todos. Tem um baixo nível calórico, tem 3 fontes de fibra, um elevado teor de fibra, sendo que um que é utilizado é a tal beterraba sacarina, que é produzida em glucosa, não tem colesterol, não tem gordura saturada. Portanto, isto é uma forma super saudável de ingerir os aminoácidos todos de que precisamos diariamente, sem os malefícios que encontramos na carne, sem o colesterol, sem os nitratos, sem as gorduras saturadas, sem ter que comer uma quantidade enorme de vegetais, porque sabemos que no nosso dia-a-dia nós não conseguimos fazer isso. Então, temos aqui uma forma saudável de o fazer, de ingerir diariamente os aminoácidos todos, garantir que consigo dar isso ao meu corpo todos os dias, sem recorrer à carne, aos seus malefícios, ou sem ter que me obrigar a comer 100 espécies diferentes de vegetais e leguminosas, porque isso também no dia-a-dia nem sempre conseguimos cumprir. Temos outra vantagem, que é o facto de ter a fibra dentro do produto, é uma vantagem versus concorrência. Nós encontramos na concorrência muitos produtos de fibra e proteína, mas vendidos em separado. No mesmo produto, é uma vantagem que nós trazemos ao mercado. Qual é que é a vantagem disso? Quanto mais fibra tiver o produto, os aminoácidos também ficam mais tempo a nível intestinal. Portanto, a fibra aumenta o que se chama o esvaziamento gástrico. É o tempo em que o estômago recebe a comida fica lá durante um determinado tempo e depois passa para o intestino e segue as vias intestinais. Quanto mais tempo permanecer a nível gástrico, maior é a percentagem de absorção daquilo que lá estiver. E a fibra aumenta esse tempo. Portanto, os alimentos ficam lá durante mais tempo. Se ficam lá mais tempo, também são mais absorvidos. Portanto, o facto de termos inserido fibra aumenta a absorção dos aminoácidos que nós lá temos neste produto. Ao ficar lá mais tempo, a fibra também causa uma maior sensação de saciedade. Ficamos sem fome durante mais tempo. Lá está. Está a fazer aquele estímulo na parede gástrica, está a dizer ao nosso cérebro que nós não precisamos de comer, que estamos saciados. E a própria fibra depois não é absorvida pelo organismo, ela é eliminada e é ótima para o funcionamento intestinal, para a flora bacteriana que existe nos intestinos, regula, equilibra, tem essa vantagem também. Portanto, isto é tudo muito bem pensado e é uma maneira ótima de ingerir uma proteína saudável todos os dias. Pronto. Portanto, os must-have para toda a gente todos os dias é o Wellness Pack, garantir vitaminas e sais minerais diariamente, e a proteína na forma de batida ou fórmula proteica, também de uma forma diária. Pronto. Como é que o podemos fazer? Há muito o pequeno almoço wellness, portanto, eu de manhã ao pequeno almoço posso fazer um batido e tomar o pack, pronto, e inicio o dia logo com as minhas necessidades de micronutrientes e macronutrientes satisfeitas, ou posso também adaptar à minha rotina. Em relação ao PEC, é preferível ele ser tomado juntamente com uma refeição, portanto, o almoço
e no período do dia, não deixar muito para o fim do dia, porque lá está, nós sentimos mais energia e sentimos mais foco, mais concentração, portanto convém que ele seja tomado mais ao início do dia. A proteína, nós podemos optar por ingeri-la na forma do batido nos três sabores diferentes ou através da fórmula proteica para quem não gosta dos batidos. O batido pode ser feito com 150 ml de água ao leite e uma dose, tem a colherzinha doseadora que se mistura e temos aí uma dose de batido e essa dose dá-nos 7,5 gramas de proteína e já vamos ver porque é que isso é importante saber. A fórmula proteica é uma ótima opção para quem não gosta de batido, não gosta do sabor do chocolate, nem da baunilha, nem do morango, mas quero diariamente ingerir esses aminoácidos todos de uma forma saudável. Então pode utilizar a fórmula proteica nas suas refeições normais. Dou alguns exemplos, por exemplo, nas sopas ela é ótima para ser adicionada. É um produto que pode ser adicionado com o intuito de aumentar a textura, de tornar os alimentos mais grossos, serve para engrossar, por exemplo, os refogados. Sim. E tem que ser misturado logo com quente ou com bastante frio? Pode ser das duas maneiras. Ela não é, como já vem com os aminoácidos, não há saturação proteica. Quando tu tens produtos em que a proteína vem completa, quando ela é submetida ao calor, a proteína chama-se desnaturar. Há desnaturação proteica, significa que ela perde a atividade e é cortada nos diferentes aminoácidos. Nós aqui, no nosso produto, nós não temos as proteínas completas, nós temos os aminoácidos das proteínas que retiramos do ovo, do soro de leite e da ervilha, portanto já estão em pequenas quantidades, em micromoléculas. Já são os aminoácidos, exato. Portanto, já não há o risco de haver desnaturação qualquer, porque ela já aconteceu. Independentemente da temperatura a que ela seja sujeita. Sim. Ao início diziam que não podia fazer os bolos, depois por causa de colocar o batido a altas temperaturas. Certo. Ou o pão em si, batido, não fazer os cookies, sim. Seja que fosse ao forno, ou que seja. Mas este tem essa vantagem, sim. Pode e deve. Pode adicionar na sopa durante a conversão da sopa ou no fim. Este, não os batidos. Não tanto os batidos, mais este, sim. Mais este. Nós falavam era do batido. Era os batidos. Este sim, podes adicionar qualquer coisa. Em gulosa, usam muito a fórmula proteica, em praticamente todas as refeições eles usam a fórmula proteica. Usam nos temperos para as saladas, quando fazem aqueles molhos e aquele tempero para logo para início para as saladas, utilizam muito a fórmula proteica aí, adicionam na sopa também, bastante, e fazem bebidas em que misturam com o próprio batido. Utilizam os dois. Portanto, sempre que há a necessidade de tornar a bebida mais espessa, o doce mais espesso, estás a ver? É ótima para engrossar. Até um ingrediente que podes ter lá em casa com esse intuito. Pronto. Tudo o que falámos de micronutrientes, macronutrientes para os adultos é válido também para as crianças. Então, quando nós falamos do must-have de adultos, temos que ter um igual must-have para as crianças. Portanto, cada vez mais o foco, quando pensamos nas nossas crianças, é micronutrientes com multivitamínico de criança, a dose depois varia consoante as idades, uma drageia por dia até aos 9 anos, a partir dos 10 anos podem ser as 2 drageias por dia. Podemos complementar com o ômega 3 também. Isto é um micropack, é o pack de criança, basicamente. A astaxantina aqui não faz sentido, não, é mesmo só para adultos. Mas estes dois produtos é o mini pack para crianças. Aqui vão buscar os micronutrientes, aos nossos batidos ou fórmula proteica vão buscar a proteína. Portanto, não há problema nenhum as crianças utilizarem os batidos e a fórmula proteica. Se não têm, podem e devem. A partir de que idade é que nós recomendamos, ou seja, que existe aqui uma passagem, um shift entre a solução que nós temos de crianças para a solução adulta?
da vitamina. Das duas, ou seja, para o PECA e para o batido. A partir de quando é que pode haver essa transição daquela combinação ali para a solução de adulto? Está mais relacionado com o próprio peso do que com a idade. É mais o peso que importa do que a idade. Quantos quilos? Temos que considerar... Imagina, a minha filha tem 13 anos quase e tem 25 quilos. Recomenda-se uma passagem para o adulto? Não, eu ia mais, um bocadinho mais, 16, 17 anos. Um peso que já seja de manutenção. Tu consideras que é um peso que já mais ou menos define uma constituição já de adulta. As proteínas podem ser usadas sempre. Isto não há limite mínimo de idade. Qualquer criança, por mais pequenina, pode utilizar os batidos da fórmula proteica. O ômega 3, a passagem também pode ser feita a partir do momento em que a criança consegue engolir a cápsula, pode passar para o adulto, não tem problema nenhum. As nossas doses de ômega 3 são muito baixinhas versus o máximo da Organização Mundial de Saúde, portanto não tem problema. Para sabermos as quantidades, as crianças até precisam de mais proteína do que os adultos porque estão em crescimento. Então existem aqui mais ou menos algumas regras. Quando nós temos uma criança lá em casa e queremos dar-lhe um batido, mas temos quantas vezes, quantos batidos, ficamos assim um bocadinho sem saber. Então isto é uma regra, que é normalmente as crianças até aos 12 anos precisam de 0,95 gramas de proteína por cada quilo de peso. Então se é uma criança, fui buscar o exemplo da minha filha, que tem 5 anos, pesa 20 quilos, significa que a minha filha todos os dias precisa de 19 gramas de proteína por dia. 19 gramas são mais ou menos 2 porções da nossa fórmula proteica. Cada dose da nossa fórmula proteica tem 8 gramas de proteína. Sim? Sim. Pronto, portanto, a nossa fórmula proteica, um doseador, tem 8 gramas de proteína. No caso da minha filha, que precisa de 19 por dia, ela poderia tomar 2 porções da fórmula proteica ou 3 batidos por dia. Os nossos batidos têm 7 proteínas e meia por dose. Proteica não. É 8, sim. Pronto, isto é o máximo, não é? Não vamos dar esta quantidade toda, mas se calhar dar uma dose por dia e depois ela tem a sua alimentação normal, está perfeito. Isto é uma maneira de garantir um crescimento saudável, que ingerem a quantidade de proteica todos os dias, mas as proteínas saudáveis. Em relação aos adultos, é fazer exatamente a mesma coisa, sendo que é 0,8 gramas de proteína por quilo. Isto para responder muitas vezes a questões de se os nossos produtos podem ser utilizados por desportistas que andam no ginásio, que precisam de imensa proteína. Claro que sim, é fazer contas. É fazer contas. Se é uma pessoa desportista que anda no ginásio e tem uma grande quantidade de músculo e não sei o quê, há de ter muito mais peso também. Pronto, há de dar uma quantidade diária de proteína a ingerir muito maior. Até uma questão de somar mais doses dos nossos produtos até chegar a essa quantidade. Portanto, o produto dá para todos. É uma questão de quantidade. Portanto, em resumo, os must-have da wellness, que é para adulto, que é para criança, são os micronutrientes, é a proteína e isto é para ser feito todos os dias. Por este ser o nosso principal foco, nós temos as subscrições, o programa das subscrições da wellness. Atribuição. Em que o quarto passo das subscrições, os produtos são oferecidos gratuitamente e desde 2017, final de 2017 para cá, passou-se a atribuir o VP extra do quarto passo das subscrições. Portanto, isto é a maneira de garantir que há uma toma continuada, que toda a gente utiliza de forma continuada e por isso há este benefício extra dado para que haja um incentivo a que as pessoas tomem de forma continuada os must-have.
Este catálogo 4, para fomentar mais as subscrições, que é o foco da Wellness, nós vamos lançar, não sei se vocês já viram, estas campanhas de subscrição da Wellness, em que temos uma série de produtos com as imagens antigas e que vamos atribuir. Então a ideia é todas as pessoas que iniciarem uma nova subscrição a partir do catálogo 4, ou que renovem, não é? Passem do 4 para o passo 1 novamente, e se mantiverem essas subscrições durante os 4 catálogos, podem escolher um destes produtos da oferta. Portanto, isto é uma maneira de promover e incentivar as subscrições, sendo que nesta altura também está a decorrer o desafio do seminário da Wellness, em que há um requisito mínimo que são as 2 subscrições pessoais. Por isso isto pode ser um incentivo a que essas subscrições sejam feitas durante este período. O produto oferta selecionado vai exatamente no catálogo em que eu faço a minha subscrição? Não, vai No último, no fecho. Ao dar as observações da campanha, Sim. vai seguir no catálogo. É o terceiro passo. Ter uma campanha. É Então, que tens de tal, manter a campanha. se não ativavas a campanha. Claro, Certo. sim. Portanto, o requisito é teres que fazer a subscrição até ao fim, os 4 passos. Mas isto é bom. Isto não é espetacular. Isto não é espetacular. É espetacular. Pronto, depois entramos no C, que são os produtos de customizar, que são os outros produtos que não foram pensados para serem utilizados todos os dias, mas para preencher ali algumas necessidades pontuais. Em termos de composição, são semelhantes aos nossos batidos. Portanto, têm a proteína, têm as mesmas fontes de fibra, mas em termos de formato de produto, eles existem para preencher determinadas. É o caso das barras, que podemos vender, aconselhar àquelas clientes que se chamam tipo craving. Yes. Que são aquelas pessoas que têm aquela necessidade, chega ali àquela hora, precisam de alguma coisa doce, precisam de ingerir açúcar, parece que é o próprio organismo que está a pedir, ou quando tu tens um grande pico de fome, e quando tens um pico grande de fome significa que tens níveis glicémicos muito baixos e isso está a disputar uma grande sensação de fome. A tendência animal que nós temos é ir buscar açúcar, porque é aquilo que nos dá uma satisfação imediata e elimina essa fome de uma forma instantânea. Isso acontece quando ficamos longos períodos de tempo sem comer e depois acabamos por comer assim mal, não é? Mais açúcar pior. Então as barras foram pensadas para essas situações, é uma maneira de dar um sabor adocicado, dar aquela sensação doce, como tem a fibra vai-nos saciar, não ficamos com fome durante algum tempo, mas pronto, conseguimos preencher essa necessidade, mas sem recorrer a uma bomba de açúcar e de uma forma muito mais saudável com a proteína também. Depois temos as sopas têm igualmente proteína e fibra, são os nossos produtos vegan, sem ser de origem animal, têm apenas 70 calorias, têm umas calorias muito baixinhas, e as sopas podem ser inseridas na nossa rotina quando nós queremos iniciar um programa de emagrecimento. Por exemplo, para além do PEC e do batido, podemos substituir a nossa refeição, o nosso jantar, por uma sopa. E a sopa funciona como um programa de emagrecimento. Nós jantamos, não temos fome porque ela sacia, tem a fibra, conseguimos ficar durante a noite sem fome, mas com apenas 70 calorias. Portanto, isto é uma maneira de acelerar o emagrecimento. Pode-se adicionar a fórmula proteica a esta sopa, para a tornar mais rica, mais grossa. Outro produto pontual é para a queda de cabelo ou falta de densidade capilar. É o nosso complexo nutritivo para cabelos e unhas. Como vos disse no início, os aminoácidos, a proteína é super importante para haver crescimento de cabelo. Portanto, aqui temos 2 aminoácidos, são os mais importantes para a produção de novo cabelo, que é o caso da lisina e da cisteína. São 2 aminoácidos super importantes para isso. O zinco também o zinco e o selênio são 2 super importantes também para a promoção do crescimento de novo cabelo. E pronto, portanto, este tem
é vitaminas, minerais e aminoácidos, todos eles específicos para atuarem ao nível do bulbo capilar, promovendo um maior crescimento de novo cabelo. O tratamento não pode ser menos de 3 meses, e são 2 drageias por dia. Os 3 meses, porquê que são 3 meses? Porque quando tu perdes um fio de cabelo, tens lá o bulbo vazio lá dentro, até ele começar a produzir cabelo de novo e o cabelo começar a crescer e emergir à superfície, este período de tempo são mais ou menos os 3 meses. Portanto, tu começas o tratamento agora, mas tu só vais ver resultados ao fim de 3 meses. Isso é fundamental explicar para as pessoas também não desanimarem ao início e saberem que os resultados... imediatos. Exato, não ficarem à espera de resultados imediatos, porque isso é normal de acontecer. E isto é válido para todos os tratamentos anti-queda, todos. O mínimo é sempre 3 meses e não há resultados, dificilmente há resultados antes dos 3 meses. Em termos de eficácia, ao fim dos 3 meses há uma redução na perda de cabelo, 68%, para além do cabelo atua também nas unhas, a forma de crescimento do cabelo e das unhas é semelhante, por isso os aminoácidos que atuam num vão atuar no outro também. Antes há uma promoção de unhas mais fortes e mais bonitas. Pronto, foi feito um estudo clínico, este produto foi experimentado em mulheres e foi avaliada a sua eficácia ao fim dos 3 meses. Deve ser complementado, ok? Portanto, nós temos outros produtos dentro do nosso portfólio que também têm como promessa um cabelo mais forte, mais resistente. Esta é a gama Aerex mais focada nisso, em que existe mesmo um tratamento anti-queda com o spray e com o aplicador de ponta longa, e por isso faz sentido complementar. Quando estamos com uma pessoa com queda de cabelo à nossa frente, temos que pensar das duas formas, que é que podemos atuar de fora para dentro e de dentro para fora, sendo que dos dois o suplemento alimentar é muito mais importante. Sim. Para quem? Quando falamos de queda, nós mulheres habitualmente temos queda de cabelo nas mudanças de estação, está relacionado com alterações hormonais, é uma coisa que não se consegue explicar, mas a maioria das mulheres na primavera ou no outono sentem alguma queda de cabelo, porque nessas alturas nós temos alterações hormonais no nosso organismo que interferem com o cabelo, não se consegue explicar porquê. Porquê é que existem essas alterações hormonais? Mas elas existem. Portanto, é normal todas as mulheres terem a chamada queda, o eflúvio telogénico, é assim que se chama, aquele cabelo que cai, fica na banheira, fica na escova. Isso é um tipo de queda que se chama eflúvio telogénico e nós, na maioria das vezes, temos 2 vezes por ano. Portanto, todas nós deveríamos fazer este tratamento 2 vezes por ano, nas mudanças de estação. Pode não haver queda e haver a chamada falta de densidade capilar, que é uma coisa diferente. A falta de densidade capilar é ter pouco cabelo. Eu posso não sentir o cabelo a cair, mas tenho pouca massa capilar. Isto significa que em cada centímetro quadrado do meu couro cabeludo eu tenho poucos. Okay? Há pessoas que podem ter 50 cabelos num centímetro, outras têm 100. Ou seja, esta tem o dobro da densidade capilar da primeira. Okay? A densidade capilar varia com a idade. À medida que nós vamos avançando na idade, nós vamos perdendo densidade capilar, vamos perdendo a quantidade de cabelo. Varia com o tipo de cabelo. Cabelos claros têm menor densidade capilar, regra geral, são mais finos do que os cabelos mais escuros. E pode estar relacionado, por exemplo, com stress. Isso pode ter um impacto muito grande na densidade capilar. Hábitos alimentares, o tabaco, tudo isso vai reduzindo a densidade capilar. Portanto, regra geral, para toda a gente, mulheres, mesmo que não tenham aquela queda sazonal que é muito frequente existir, mas que se queixem de falta de densidade capilar, ou porque isso é normal no processo de envelhecimento, pelo menos fazer um tratamento destes por ano, ok? O que é que ganhamos com isso? Nós desaceleramos o processo, ok? Vou dizer assim um exemplo. Num ano eu tenho 100 cabelos num centímetro quadrado do meu couro cabeludo, no ano a seguir tenho 75, imaginem. E isto é o processo de envelhecimento. Se eu fizer um tratamento por ano, no ano a seguir, em vez de ter 75, tenho 78 ou tenho 80. Então eu desacelero
a velocidade de perda de cabelo. Até é muito importante aconselhar a toda a gente. O caso dos homens é um produto também direcionado para os homens. A queda deles é hereditária, chama-se queda androgenética, está relacionada com as hormonas sexuais masculinas, passa um bocadinho de pais para filhos e é também fazer um tratamento todos os anos. Portanto, eles aqui não têm aquela queda bruta, mas é uma coisa que vai aumentando de ano para ano e se fizerem um tratamento capilar também desaceleram essa velocidade. Okay? Portanto, tem milhares de potencialidades o nosso produto. Tenho uma pergunta. No caso dos homens, porque é que é exatamente aqui nesta zona onde eles começam de facto a ter essa perca da densidade? Sim, porque são os folículos pilosos, que é os bulbos, que são mais sensíveis à dihidrotestosterona. A queda dos homens está relacionada com os níveis de testosterona e com uma enzima, uma proteína, que é uma enzima que se chama 5-alfa-redutase. Então, quando eles têm maior testosterona, a testosterona no couro cabeludo é convertida em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase, pela enzima. Esta segunda hormona, a dihidrotestosterona, sufoca o bulbo. Faz uma coisa que se chama miniaturização do bulbo. Pronto, vai sufocando e faz com que a quantidade de comida, de aminoácidos e nutrientes que ele vai buscar à corrente sanguínea que passa aqui por baixo, seja menor. Então ele não consegue ir buscar tanta alimentação. O que significa que de um ciclo para o outro, a fase de crescimento é sucessivamente mais pequena. Então eles começam por ter aqui uns cabelinhos, depois caem, depois é cada vez mais ralo, até que desaparece. É aqui nesta parte e não aqui? Ou porque estes têm mais receptores à dihidrotestosterona. Portanto, ela é mais eficaz aí, liga-se mais a estes do que aos outros. Nos implantes capilares o que fazem é tirar, estes aqui não são praticamente nada sensíveis à dihidrotestosterona. Então tirando aí fazem, eu tive um amigo meu que agora fez aqui um implante capilar numa clínica. Mas depois volta o processo outra vez. O implante capilar volta a estar com a dihidrotestosterona e o processo começa outra vez, só que começa com anos para trás. Resolve o problema. Pronto, exato. Mas está. Continua. Mas eu ontem de uma publicação era que é fascínio porque é feito com cabelo natural e viu-se essa pessoa. Aquilo pode aguentar toda a semana, pode tomar banho, pode ir à praia, pode fazer a sua vida e eles colocam mesmo a cor natural, conforme nós também temos, a nível de pintas, muitas extensões e não se passa nada. Este meu amigo fez tirou daqui, pôs aqui e já está para aí no quarto mês ou quinto bem, que ele já está ali ele ainda está a continuar a rapar sempre à volta, porque eles depois fazem isso só no sentido de manter, acho que aumenta um bocadinho cada vez cortas, não é? Para aumentar ali o processo, ou para melhorar ali o processo, mas já se viu nisso. Sim, isso que é o futuro. Ainda não outro dia, há bocado estava a ouvir na rádio, as clínicas, a Sonai abriu agora as clínicas do Dr. Wells, espalhadas pelo... E é dentista, é cirurgia estética e é transplante capilar, portanto é tudo o que é direcionado para a estética. Vai espalhado pelo país, preços que eles dizem acessíveis, com acordos com seguros. Com créditos. Já trabalhava. Portanto, a estética vai explodir no nosso país. Pronto. Neste catálogo 4, nós temos este produto que pode ser adquirido a 50% do valor se for adquirido um produto, na compra de um produto das páginas 116 a 133, que é toda a parte de produtos de corpo e cabelo. Pronto, entra aqui, cuidados de corpo e capilar. Na compra de produtos pode ser Optifresh, o Discover, Loving Care, isto aqui de higiene mais íntima, os odorizantes, acessórios para o cabelo, as gamas todas de cabelo. Pronto, na compra de qualquer um destes conseguem adquirir o cabelinhas com 50%. Depois temos os produtos individuais, portanto, temos o PEC e os batidos são o must have.
Mas depois estes produtos individuais podem ser trabalhados em situações mais pontuais. Eu costumo dizer que quem não usa wellness, se calhar começar logo a tomar o PEC e o batido é um grande passo, é difícil, mas estes podem ser os passos intermédios. É mais fácil se calhar vender um produto individual para uma situação muito específica e depois mais ser a pessoa a passar a tomar o PEC do que entrar logo com o PEC se achamos que é uma pessoa que tem alguma resistência a tomar o que quer que seja. Então, estas são boas portas de entrada. E temos o caso da astaxantina, que é o poderosíssimo antioxidante. Tem a astaxantina, o extrato de mirtilo e foi acrescentada agora a vitamina C. E por ser um poderoso antioxidante, ela pode ser direcionada, por exemplo, a tudo o que diz respeito a necessidades de envelhecimento. Okay? Preocupação de envelhecimento, o envelhecimento nós desaceleramos de dentro para fora, aumentando a nossa proteção antioxidante. A astaxantina adicionada, por exemplo, às gamas de anti-envelhecimento. Podes tomar até 3 por dia? Não. 2. O ômega é que podes tomar 3. O ômega podes tomar até mais. O ômega pode ir até 6. A astaxantina são as 2. Só? Sim. Pode ser o banho que vem no peito. Pois, outra situação para a astaxantina. No verão toda a gente devia tomar, no verão nós, aquele equilíbrio que falámos, a balança dos radicais livres e antioxidantes que nós temos. No verão a parte dos radicais livres é muito maior, né? Há muito mais produção de radicais livres, então temos que reforçar o nosso organismo com mais antioxidantes. Portanto, para toda a gente faz sentido a astaxantina na altura do verão. Para situações específicas, o caso da rosácea, um dos fatores que despoleta o aparecimento da vermelhidão na pele é o sol, é o principal fator desencadeante. Para a rosácea a proteção solar é fundamental, um protetor que proteja a incidência dos raios solares, mas por dentro ter um antioxidante para neutralizar as radiações, evitando que elas desenvolvam a rosácea, é muito importante. Portanto, também aqui combinar com o anti-vermelhidão da Novage, com o produto que lançámos para a rosácea, pode e deve ser combinado aqui com a astaxantina. As manchas, a mesma coisa. Okay? Portanto, o sol é que é o principal fator, então faz sentido, quem tem manchas, máxima proteção ao sol, inserir a astaxantina. Outro exemplo aqui é ir buscar pessoas que fazem coloração, e hoje em dia a maior parte das pessoas faz coloração, está é super comum. A coloração é um processo muito oxidativo para o couro cabeludo, o que significa que esgota as nossas reservas de antioxidantes ao nível do couro cabeludo. Então convém nós reforçarmos essas reservas e a astaxantina pode ajudar nisso. Okay? Depois entramos no ômega 3. O ômega 3 é um ácido gordo, os ácidos gordos é gordura, existem vários tipos. O ômega 3, 6 e 9 são os mais conhecidos. O 3, 6 e 9 está relacionado com, não sei se vale a pena entrar por aqui, mas é o sítio. Os ácidos gordos são cadeias muito longas de carbonos ligados uns aos outros. Quando eles estão ligados só por uma ligação simples, um carbono ao outro, são ácidos gordos simples e é aquilo que nós encontramos nas gorduras sólidas, na manteiga, na margarina, que são gorduras que não fazem tão bem, são um bocado oxidativos, são gorduras oxidativas. Os chamados ômegas 3, 6 e 9, há no carbono 3 ou no 6 ou no 9 uma ligação dupla ao outro carbono e isto parece que não muda tudo na molécula. Faz com que ela, à temperatura normal, já seja líquida e não sólida. Portanto, é o tipo de gorduras que encontramos no azeite e nos óleos vegetais e tudo mais. São ácidos gordos em que os carbonos têm ligações duplas, é o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. E isso no nosso organismo, essas ligações duplas fazem com que eles tenham um poder anti-inflamatório e antioxidante, que não encontramos nas gorduras sólidas. Por isso é que nós dizemos sempre que as melhores gorduras é o azeite, é o líquido,
porque têm este tipo de ácidos gordos, mais antioxidantes e anti-inflamatórios. Para o cérebro, eles são super importantes, aumentam a concentração, a memória, funcionam como preventivos de muitas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Há alguns estudos que dizem que o ômega 3 previne o desenvolvimento dessas doenças. Portanto, ele é aconselhado em adultos e em crianças. Depois, ao nível da pele, o ômega 3, sendo um lípido, sendo uma gordura, também ajuda a dar... Hidratação, quando começas a perder a hidratação. Exatamente. Anti-hidratação, mais nutrição à pele. Uma das fases da nossa vida onde nós perdemos mais nutrição é a menopausa. As hormonas sexuais femininas estão diretamente relacionadas com a produção de oleosidade. Então, quando nós estamos na adolescência, puberdade, pico de hormonas, óleo, acne, borbulhas e não sei o quê, há óleo a mais. Quando entramos na menopausa, é o inverso, produzes hormonas a menos, então produzes óleo a menos. A pele tem tendência a ficar mais seca. Daí que é um período em que faz sentido acrescentar o ômega 3, ok? Pode complementar muitíssimo bem ao Time Restore. Pronto. Pele seca no geral, pessoas que procuram pele seca para o corpo, produtos para a pele seca, relembrar que podem acrescentar isso com o ômega 3 para o cabelo. Por exemplo, há imensa medicação que interfere com a hidratação da pele, não é? Certo. Que retira imenso o óleo à pele e a pele fica mais seca. Nestes casos, tu dizes que a pessoa pode fazer a medicação regular, diária dela, mais o ômega 3? Sim. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Estou-me a lembrar, por exemplo, há muitos medicamentos para o acne, que secam imenso. A isotretinoína, que é o mais conhecido, que secam imenso a pele, fazem o oposto, não é? Tiram tanta oleosidade, deixam a pele super seca, às vezes até a descamar. Portanto, adicionar o ômega 3 faz todo o sentido. E não corres o risco de anular o efeito Não, de forma alguma. Porque é natural, não é? Não, é quase como dizer, olha, está a tomar a isotretinoína, não pode comer peixe assado. Não faz sentido. Para pensar se há efeitos secundários ou contraindicações nos nossos produtos, é pensar no que é que está lá dentro. Na alimentação. Exato. O que é que está aqui dentro? O ômega 3. Onde é que está o ômega 3? No azeite, nas gorduras vegetais, no peixe? Posso comer essas coisas? Posso tomar isto. Perfeito. Pronto. Estes produtos, multivitamínico, mineral, de homem e de mulher, acho que podem ser portas de entrada para tomar o PEC ainda para um público jovem, que se calhar não está tão consciencializado para a toma do PEC, que parece que não é, são vários produtos, num só, portanto é preciso ter ali uma consciência da importância da coisa, mas pode ser uma porta de entrada para ir buscar mais jovens para começarem a tomar suplementos alimentares pela primeira vez. Jovens que se alimentam mal, estão ali na altura da época de exames ou noitadas, precisam de reequilibrar a alimentação de alguma maneira, portanto isto são ótimos produtos para fazer isso, quer para o homem, quer para a mulher. Pronto, arrancámos o ano com estes materiais novos todos, tivemos uma mudança de imagem, desenvolvemos novos materiais, o guia da Wellness, a nova brochura da Wellness, pósteres e roll-ups, isto tudo está disponível no site para descarregar. E temos este desafio a decorrer agora. Do 3 ao 6. Do 3 ao 6, sim. O desafio do seminário da Wellness, que é um desafio de vendas, um pouco semelhante à Iglosa, em que vamos avaliar o ranking dos que mais vendem wellness durante este período da campanha. Os vencedores ganham um fim de semana inspirador, um local ainda a designar, ainda é surpresa. E nesse fim de semana nós pretendemos replicar aquilo que é vivido em Iglosa, quer em termos de conhecimento, quer em termos de experiência prática de utilização de produtos na manipulação de alimentos e em termos físicos, atividade física.
É um desafio que tenta copiar e glosa, mas ir buscando aquelas pessoas que não conseguem ganhar o desafio de glosa, não é? Porque a glosa está focado de diretores para cima, então este desafio vai buscar os outros e é exclusivo para chefes e assessores elite. O primeiro catálogo já terminou, estamos agora no segundo catálogo da campanha, o 4, vai até ao 6. Vamos escolher os top 10 chefes e os top 10 assessores elite. Em termos de critérios para os chefes, consideramos as vendas do seu grupo central, para os elite as suas vendas pessoais, para todos é um requisito obrigatório existirem 2 subscrições pessoais e esta é a altura certa para fazer isso, porque temos aquela campanha das subscrições para quem iniciar agora, no catálogo 4, tem que haver a manutenção da categoria ao longo dos 4 catálogos da campanha, e para os assessores elite fazer um mínimo de 250 VP total em cada um dos 4 catálogos. A pergunta que me fizeram Sim. ontem foi se os produtos das subscrições também contam para as vendas Claro, pessoais. sim. É todo o total de Sim. vendas do Wellness, Sim. independentemente se vêm em subscrições ou não. Sim. Pronto, todo o regulamento, toda a informação sobre o desafio encontra-se aqui no site, numa página própria, está disponível para consulta. Já temos a data marcada, 18 e 19 de maio, portanto depois vamos enviando informação do local, os oradores, o tipo de conteúdos que forem alimentar este fim de semana vão sendo divulgados aos poucos. Próximo espaço, no que diz respeito à wellness, vamos ter depois um segundo webinar da primavera, em que não vamos falar só de wellness, vamos falar de outros produtos sazonais, mas aqui se calhar brincamos um bocadinho com wellness mais focado ao emagrecimento, porque nesta altura as pessoas têm a preocupação de vem aí a praia, quer começar a perder uns quilos rapidamente e portanto podemos trabalhar a wellness nesse sentido. As conferências do grande lançamento que vamos ter no catálogo 8, que é o cálcio, temos estas conferências já agendadas em maio, de 7 a 10 de maio, e pronto, estes são os passos seguintes. Alguma questão? Não? Muito obrigada. Obrigada, Cristina.